Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho e juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Internet. O sucesso das aulas online, o mundo todo durante o Covid se movimentando em casa. Do jeito correto? A gente nunca sabe. Talvez não, né? Mas todos em busca de saúde, seja física ou mental, durante um momento de extremo caos. Na visão de educadores físicos, muitas vezes desesperador. Mas na visão de médico, fisioterapeuta, excelente. Afinal, o mundo precisa continuar se mexendo. Mas aí, existe jeito certo de se movimentar em casa? Estou aqui hoje com a Tamires e a Bela, são duas educadoras físicas muito famosinhas na internet, que deram um boom realmente durante o Covid, falando sobre preparação física para a dança, principalmente balé clássico. Né? Uma usa bailarina preparada, outra bailarina que treina, mas no final todo mundo tá treinando. Ainda bem. Ainda bem. E prazer estar com vocês aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada, muito feliz. É uma honra estar aqui com vocês. Legal. E é o nosso primeiro encontro. O nosso primeiro encontro a gente se conheceu ontem na Feira da Sapatilha. Caramba, é demais. Sobre isso, né? Legal. Essa é a vantagem, né? Na dança pode unir. Na dança pode unir muita gente. Maravilhoso. Boa, então conta um pouquinho pra gente como que começou essa coisa do por que bailarina precisa treinar, por que bailarina preparada, por que bailarina que treina. Pode começar quem quiser, tá? Mas por que isso? Por que é importante treinar? No meu caso, assim, eu tava até comentando com vocês, né, mais cedo. Eu comecei a dançar já mais tarde, né, com 18 anos, mas eu fui atleta de ginástica rítmica por 12, né, praticamente a minha adolescência, a vida toda. Então, quando eu entrei no balé, eu tinha muitas facilidades em termos de condicionamento físico, né, eu tinha mais força, eu tinha flexibilidade, eu não sabia nada, era da técnica do balé. Nada não, eu tinha uma facilidade por conta da ginástica, né, mas era onde eu pecava. E eu comecei a observar que os meus colegas, né, de sala, era o contrário, eles eram muito bons na técnica, mas às vezes faltava uma forcinha ali para subir uma perna num grand jeté, ou faltava uma flexibilidade para conseguir sustentar uma perna mais alta, enfim. Então, notando isso, junto com a faculdade de educação física que eu estava cursando, eu enxerguei esse buraquinho e falei, acho que alguém tem que preencher esse buraco. E como atleta, eu sempre fiz preparação física, né? Fazia parte da minha rotina ter meia hora ali de treino todos os dias para preparar o corpo. E eu não via ninguém fazendo isso na minha escola, né? Na academia onde eu dançava, ninguém fazia isso por lá. Era mais as aulas de dança, né? O pessoal dançava, ensaiava muito, mas ninguém fazia um trabalho por trás. Então, foi aí que surgiu a ideia de estudar um pouquinho mais sobre preparação física específica para bailarinas. E em setembro de 2019, eu me mudei para Portugal. Por escolha sua. Por escolha minha, eu fui fazer um mestrado em atividade física e saúde na Universidade do Porto. E como eu me mudei, eu tinha que continuar ali com uma fonte de renda no Brasil, né? Porque você chega num país novo, sem trabalho, não sabe quando vai conseguir. Então, eu fiz uma consultoria online, que antes era mais voltada para o fitness. E quando eu comecei a compartilhar os conteúdos, né, sobre preparação física para dança na internet, no Instagram, eu vi que poderia fazer essa consultoria só que voltada para bailarinas. Né? E aí foi quando começou tudo, bailarina preparada, se intensificou na pandemia, porque a aula da faculdade era toda em casa, não podia sair, não podia fazer nada, então eu fiz o quê? Produzir conteúdo. É sobre, né? Aliás, nem quem não produzia conteúdo começou a produzir. Exatamente. Então foi assim que surgiu Bailarina Preparada, né? E preparada porque é realmente isso, é preparada para dançar, para estar nos palcos, para ser feliz ali dançando. Legal. Demais. E você? O engraçado é que a minha trajetória é o contrário. Né? Então, eu fui bailarina por muito tempo, né? Eu comecei tarde, entre aspas, todo mundo começa ali com 4, 5 anos, eu comecei com 9. E fiz toda a formação, e passei por festival e tal. Tipo, toda essa vivência que você via era a minha vivência. Aí eu comecei a dar aula de balé,
E aí, quando eu via as minhas alunas, eu tinha meninas assim, lindas, com desvio de quadril, e não conseguia fazer um passê direito. A outra que vinha já com uma lesão. Eu tenho uma história de uma aluna minha, que ela, quando eu comecei a dar aula para ela, ela tinha 16 anos, e ela já veio para mim, olha, então, eu tenho um problema nos 2 joelhos. Eu fiquei assim, você com 16 anos, como assim? Então, eu comecei a já ficar intrigada dentro da dança. E aí eu comecei a pensar, gente, por quê? Por que a técnica é a mesma? E tem gente que consegue interpretar tão bem, e tem gente que não. Aí eu comecei a me questionar muito, e vi que a sala de aula não ia ser suficiente. Eu comecei a dar aulinha em escola, tipo baby class e tal. E aí eu comecei a falar, tem alguma coisa faltando. Né? E aí eu descobri a faculdade de educação física tinha essa parte mais esportiva. Né? E aí na época, o meu namorado, como ele fazia Federal de São Paulo, a gente podia assistir as aulas. Né? Então teve um dia que ele falou, vou assistir uma aula minha de treinamento esportivo. Educador físico também. Sim. Né? Aí quando eu cheguei na aula, ela falando de tapering. Eu já falei assim, meu Deus. A leiga, o que é tapering? O que é tapering? Falando pra você. Eu estou aqui nessa mesa hoje com o papel da leiga. Ainda vai fazer pergunta boa pra você. Que é o que o pessoal quer saber. O pessoal quer saber. Tapering é o processo que a gente chama de polimento. Tá. Então é o que, por exemplo, tá acontecendo o Festival de Joinville, seria 2 semanas antes, uma semana antes. Entendi. E aí, no processo do tapering pro atleta, é um período que tem uma organização, assim, incrível. Que eu falava, gente, na dança não acontece desse jeito. Eu ia falar, já na dança, na verdade, acontece o oposto. É. O tapering fala assim, faz isso, a dança faz o oposto. Totalmente e aí começa a ensaiar igual um condenado. E aí, inclusive, um dos tópicos que eu queria trazer hoje era sobre isso. Vou deixar a Tami terminar de contar a história dela, mas é impressionante ver, assim, como aqui no festival, por exemplo, as pessoas alugam salas para continuarem ensaiando e fazendo mais, e cansando mais. E aí o nível de performance delas tá só diminuindo, na verdade, não tá melhorando. E não vai melhorar a técnica da noite pro dia. Tipo assim, não, façam isso. E aí, quando eu vi essa aula e eu cheguei a questionar a professora, eu falei assim, nossa, você já viu alguma coisa na dança? Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, o pessoal da dança é muito difícil. Mas o pior é que a gente não agora. Mesmo depois de formada, continua sendo um pouco difícil. E aí eu percebi que também, eu até cogitei fazer faculdade de dança. Só que nas grades que eu via, era muito longe do que eu estava pensando. Porque eu queria realmente entender como melhorar aquilo que aquele aluno tinha. Aí eu fiz faculdade, né, de educação física, fiz na Federal de São Paulo, lá em Santos. E aí abri um mundo que eu comecei a ficar até desesperada. Eu falei, gente... Tá tudo errado. Tá tudo errado. E é legal vocês falarem o quanto vocês foram buscar a área que complementasse de alguma forma, porque é isso que eu sinto na comunicação, né? Que quando a gente sai da nossa bolha, que é a dança que é maravilhosa, mas é uma bolha, a gente começa a ver os gaps que existem. Não só profissionalmente falando, mas na formação principalmente. Perfeito. É bem isso. Mas que demais. E a partir daí você falou agora, então eu vou dar esse reforço que sentiu que estava faltando. E aí assim, eu me formei em 2018, né? Que foi quando começou essas coisas de consultoria online, né? Foi. E aí eu comecei já a falar, só que eu não falava só para bailarino, tipo, da forma como eu falava. Falava, a dança é importante. E aí ficava sempre assim, a dança. Aí eu cheguei a fazer, né, uma mentoria voltada para personal trainer. E aí eles começaram a me direcionar, que aí entrou a parte de comunicação e marketing. Falou, então, você vai ter que escolher uma forma de trabalho. E aí foi quando eu criei, né, o Bailarina que Treina. Que demais. Pô, então temos bailarina preparada e bailarina que treina. Ótimo. E, gente, de verdade, eu acho isso muito maravilhoso, porque a maioria das vezes, como fisioterapeuta que eu recebia em clínica, eu jogava pra eles, você precisa ir pra academia. E aí a pessoa fala assim, não. E aí entra o tópico que eu quero puxar agora, que é, minha perna vai ficar maior, vai ficar muito grossa. Eu não posso ficar maior, minha perna não pode engrossar, eu não quero engordar. E aí, vocês duas hoje respondam pra todo mundo. A perna vai crescer e vai engordar fazendo academia? Gente, se fosse fácil assim, a gente teria várias pessoas lá. O pessoal da Maromba não faria... Não tomaria anabolizante. Eu usaria recursos ergogênicos para ficar desse jeito.
Eu estava até na roda de conversa, eu estava falando sobre isso, que assim, eu acho que é um jeito bem fácil de entender, né? Que o nosso corpo, ele ganha força de diferentes formas. Uma das formas é, de fato, aumentando o tamanho do músculo, né? Você tem mais massa muscular, você fica mais forte. Mas a outra forma de ganhar força muscular é através das nossas unidades motoras, da coordenação das unidades motoras, do recrutamento, da sinergia. Unidade motora é um soldadinho que fica ali nos nossos músculos, né, nas fibras musculares, e você, com treino de força, aprende a recrutar mais unidades motoras. Então, tem algumas ali que, sem treinar a força, estão descansando, né? Com treino de força, você acorda elas e fala, vamos trabalhar. Você aprende a coordenar melhor, né? Então, 1, 2, 3, subiu. 1, 2, 3, contraiu. Então, assim, falando bem didaticamente, claro, né? Tem vários processos. Essa didática, gente, adoro. E isso não necessariamente vai vir acompanhado de um aumento do tamanho do músculo, de volume muscular, né? Porque não é só o treino que faz você ter um volume muscular, né? A alimentação tem um papel extremamente importante nisso. E nas bailarinas a gente sabe que até comem menos do que deveriam comer, né? Carbofobia. E pra ficar maromba, gente, tem que comer bastante, tem que comer muito carboidrato. Então, assim, para uma bailarina que não quer ganhar massa muscular, não vai ser muito difícil pro dia. Né? Não é. E aí tem muito aqui, mas eu vou pra academia, eu sinto que eu fico inchada. E aí, quando eu volto da academia, eu sei que eu tô inchada. Sim, você está inchada, mas é por uma razão, porque seu músculo fez movimento ali, né? É fisiológico. É fisiológico isso acontecer. É o que chama de pump, né? Isso, explica pra gente o porquê esse inchaço acontece pós-treino imediato, e aí com o repouso ele acaba. Ele vai embora. É bem, assim, pensando de modo didático, né? Como se a sua musculatura, ela vai agindo, ela vai contraindo de diversas formas, então ela precisa de sangue. Então, precisa ter uma resposta ali no estímulo. E aí, a sua musculatura vai inchando por conta desse estresse muscular. Então, assim que você termina de fazer o exercício, você tem aquele inchaço. E até engraçado, né, que na faculdade o pessoal falava assim, vou fazer flexão pra ir pra balada. Ou pra tirar foto no espelho. Porque você tem aquele inchaço momentâneo, mas depois o processo inflamatório que acontece, que é o processo inflamatório positivo, né, nesse sentido, depois ele vai murchando. E pra chegar no nível que as pessoas imaginam, é muito difícil. Então, nossa, eu não quero ficar que nem a Graciane. A Graciane, ela treina há, 20 anos. E não só anabolizante. E come, e aí tem uma dieta totalmente controlada. Cheira a suco, não é assim que eu cheira a suco, sim, exato. Então é muito bizarro, as pessoas acham que é só chegar no primeiro treino você já vai ficar completamente... E tem uma coisa que meu noivo falou pra mim, uma frase que eu achei incrível, que é assim, cara, esse pessoal do balé acha que hipertrofia é doença, que você vai chegar, acordar um dia e falar... Ganhei hipertrofia, tô com hipertrofia. Exato. Não é assim, né? Se você tem facilidade de ganhar massa muscular e você for pra academia, né, estiver fazendo uma dieta e começar a perceber que você tá ficando um pouco, é só virar pro professor de educação física e falar, olha, vamos mudar aqui? Fala pro nutricionista, olha, vamos mudar aqui? Não é da noite pro dia que você vai acordar e ficar igual a Graciane Barbosa, entendeu? Mas eu vou te contar que se eu tivesse descobrido é ótimo, né? Esse trem da academia, preparação física, lá quando eu tinha 12 anos. Porque hoje, por exemplo, né, a gente vê a corrida, por exemplo, e o quanto isso potencializa a musculação. É um outro tipo de consciência muscular, que não é só a força, é a consciência muscular. E existe a diferença também entre força e hipertrofia. Tem gente que acha que só treinar força você automaticamente vai hipertrofiar, então não é bem assim. Entendeu? Eu falo que isso é uma grande chave que você vira na sua cabeça e que você se liberta de muita coisa, inclusive da alimentação. Que é essa pira de não posso comer um macarrão antes de dormir.
Mas se você junta o macarrão com a atividade física certa, com não sei o quê, vai dar tudo certo, né? Exatamente. Não vai ter medo ali mais da perna grossa. E no final de tudo é por ausência de conhecimento, né? E Sim. hoje em dia a gente tem muita essa facilidade de conseguir conversar com várias pessoas. Acho que a gente tá aqui hoje é uma dessas portas. E o que eu mais queria trazer é sobre isso mesmo. Porque eu juro, hoje mesmo, né? Eu recebi uma mensagem de uma bailarina que faz físico comigo, perguntando se treinar os oblíquos ela ia ficar com a cintura larga. E eu vendo a mensagem junto com a Jaque. E aí eu virei pra Gê e falei assim, parece absurdo, mas olha a mensagem que eu recebo. E a gente tá em 2024, falando que, tipo assim, não vou treinar oblíquo, então... Uma vez eu recebi uma mensagem de uma aluna, porque a professora dela pediu pra ela parar de treinar quadríceps, porque isso atrapalhava ela esticar o joelho. Sim. E o quadríceps, a função do quadríceps é estender o joelho. Aí como a gente vê E aí, a ignorância, é falta de conhecimento. Escuta isso na sala de aula, você fica, meu Deus, eu não vou esticar o joelho, nunca mais vou treinar quadríceps, né? Então eu acho que isso aqui, né, que vocês fazem aqui no podcast é muito importante para espalhar a palavra, né? Eu falei, meu irmão também é preparador físico, né? E eu tenho uma grande dificuldade de ter força na bunda mesmo, no posterior, porque sempre aquela coisa, não posso ter bunda grande, nunca treinava, eu pulava essa parte do treino bonita. Aí hoje em dia ele fala, por isso que você não consegue dar um tiro muito longo, minha querida. Então hoje, com 26 anos, até desenvolver isso, e é uma luta, porque às vezes a gente se auto-sabota muito, assim, muito mesmo. Mas eu sinto também que o bailarino ele tem muito da sensação. Então, às vezes, a sensação não necessariamente é a ação muscular, que é o que a gente sempre fala de ativar interno. Quando você pensa em ativar interno, a gente olha assim e fala, eu entendo o que você está querendo dizer, mas não é bem assim. Entendi. Porque quando a gente pensa em ativação, a gente pensa na contração. Se a gente vai ativar o interno, a gente vai virar para dentro. Então, a sensação que o bailarino tem quando ele roda andeor é o alongamento do interno, não a ativação dele. Então, tem ali uma coisa assim de sensação deles que eles falam, é isso e pronto, acabou. Então não é tão absoluto, de fato. Então tem essa comunicaçãozinha aí. A comunicação acho que faz diferença, né, também. Porque aqui nesse caso, né, porque ao invés de falar ativo interno, você não fala, olha, estabiliza a parte dos adutores, né, porque eles fazem um papel quando está em andeor de estabilizar, né, você não vai contrair, você vai estabilizar, né? Então, muda só o estímulo vocal. A pessoa fala, eu tô sentindo. Vocal. Você tá sentindo, né? Mas não necessariamente você tá ali. Você não tá... a pessoa, quando pensa assim, acaba tendo dificuldade de compreender, né? O que Mas é por isso que a gente fala. Nem todo professor precisa ser um preparador físico. Obviamente, é por isso que existem profissões diferentes para isso. Mas se você leva esses termos para dentro de sala de aula, vamos estudar. Né? Vamos estar sabendo falar, né? Porque a criança não vai saber a diferença, ela vai entender o que você fala e vai levar isso como uma verdade absoluta. Perfeito. E aquilo pra ser significado, meus amores. Aí você fica com aquilo na cabeça achando raiva da vida. É complicado, né? O bendito do xixi pra dentro, né? Prende a barriga, às vezes do xixi pra dentro é boa. A biga nas costas, eu gosto também. Nossa, um biga nas costas. É boa, né? Cada um vai acontecer aqui. O que eu faço? O que eu faço? Mas assim, parece absurdo às vezes. Eu acho que até quem não é do mundo da dança escutar a gente, acha que a gente tá inventando. E a gente não tá inventando. Eu mostro às vezes, meu noivo também é profissional de educação física, e eu mostro às vezes pra ele e falo, gente, por que, né? Assim, por que eu não... Mas eu acho que a gente tá caminhando bem. Eu acho que já tem uma consciência diferente. E é muito legal ver essa conscientização das pessoas, né, em relação à importância de se ter um treino de força muscular. E hoje eu acho que vem um pouco por conta da internet mesmo, muitas bailarinas postando, aí muitas bailarinas fazendo seus blogs no YouTube e tudo mais. Que também eu tenho um negocinho assim, porque daí posta lá no YouTube a bailarina que é russa, com o perfil com a bunda chapada, que não tem, o peito que não tem, aí vai uma brasileira com um perfil brasileiro querer fazer o treino da menina que é a primeira bailarina de XPTO lá. E acha que aquele treino vai dar aquele corpo. E acha que aquele treino vai dar aquele corpo e que ela também vai se tornar a primeira bailarina daquele lugar. E não é assim que acontece, né? Então, também é legal, ótimo, tá todo mundo treinando, mas até que ponto aquele treino é benéfico pra mim? Então eu vejo que às vezes na internet tá isso, essa poluição de tipo, eu quero um espelho nela, acho ótimo que tenha, mas isso é benéfico pro que eu tô fazendo?
Eu acho que uma vez a Liana Vasconcelos me falou isso. Ela falou assim, cara, não dá pra você terceirizar 100% as coisas que você faz com o seu corpo. Então, se você tá vendo uma coisa na internet que um professor te passou, porque mesmo que a gente passa para os nossos alunos, sim, né? Sim. Olha, pra que serve isso? Isso aqui vai me ajudar em tal coisa? Faz, sente no corpo. Isso tá dando certo porque você é responsável pelo seu corpo. Não dá pra você terceirizar isso 100%. Então, tem que buscar orientação profissional, tem que saber de onde veio esse profissional, qual é a trajetória, né? Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. E saber que, de fato, a pessoa que está ali com um andeor ou com um colo de pé maravilhoso, na maioria das vezes, aquele é o corpo dela. E não eles vai vão sempre funcionar pra mostrar você. o que é potencializado também, né? Que tem esse filtro. Exato. Então, às vezes, nunca vai ser a dificuldade da pessoa. Ela vai sempre colocar o que vai priorizar pra ela. Exato. Perfeito. Óbvio, porque as pessoas gostam de ser aplaudidas e gostam Sim, de... claro. Quem não gosta? Quem não gosta de, né, enaltecer o ego, assim. E eu acho que, assim, a gente tem que também, nós, né, também fortalecer o lado do profissional de educação física, que eu acho que fica muito enfraquecido nesse meio da dança, né? Qualquer um acha que pode passar treino, qualquer um acha que pode passar exercício, e acaba que, às vezes, o profissional de educação física não tem vez, não né? Não tem valor. Então, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Pra reafirmar, é uma dificuldade. Não, e eu coloquei até aqui uma frase em em letras garrafais. Bailarino que treina, você não está apto a dar treino para outra pessoa. Exatamente. Então, assim, eu coloquei, vamos falar uma real? Essa é a real. Porque hoje é isso, né? Eu sou bailarino, eu tenho X lugar e eu consegui chegar nesse lugar, eu tenho 25 anos, preciso começar a ganhar dinheiro, vou criar o meu programa online, meu OnlyFans lá, X. E aí eu vou dar treino porque o treino transformou o meu corpo nisso. Mas é o seu corpo, do seu jeito, que provavelmente alguém te ensinou a fazer aqueles exercícios. Você tirou da sua cabeça. Exato. E aí a pessoa vai lá e faz. E assim, eu acho isso um absurdo. Eu acho que todos os educadores físicos deveriam, inclusive, denunciar essas coisas, porque elas não podem acontecer. E se você quer fazer, chama um educador físico pra estar do seu lado. Putz, Bela, quero fazer um canal, eu sou blogueira e eu quero fazer um canal. Você pode ser minha educadora física que fica aqui comigo, mostrando orientadora. Meu, maravilhoso isso. E eu vou puxar ainda mais sardinho pro nosso lado. E assim, posso ser polêmico ou não, mas entre um bailarino, passar um treino para uma pessoa e um profissional de educação física que não teve contato com o balé, mas que estuda o balé, que busca aprender sobre a gente tem grandes preparadores físicos de companhias fora do Brasil que nunca foram bailarinos, mas estudaram, estiveram dentro da sala de aula, observam. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. E entre um bailarino e um profissional de educação física que estuda sobre balé, prefiro o profissional de educação física que estuda sobre o balé, porque é o conhecimento necessário para passar o treino. Né? A aula de balé fica a cargo do professor de balé, que estudou anos para passar a técnica. Cada um tem sua função, cada um seu quadrado, pelo amor de Deus. Todos juntos, mas cada um no seu quadrado. Agora eu vou jogar uma pergunta pra vocês. Então, como que a fisioterapia vai ligar, então, a preparação física? Nossa, eu ia trazer milhões. Porque é uma linha muito tênue, assim, e hoje a fisioterapia traz muito base de movimento, né, de que tem que se movimentar cada vez mais, mas o que eu vejo a maioria das pessoas buscam fisioterapeuta porque já estão machucados, né, na maioria das vezes. E tem um momento em que eu, na maioria das vezes, quando começo a treinar mais controle motor, movimentos repetitivos, aí já tô treinando pra pessoa girar e ela perder aquela cinesiofobia, medo de estar fazendo aquele movimento. Aí eu vi que ela estabeleceu isso, eu falei assim, tá conseguindo girar? Vai fazer aula agora,
fez aula, tô me sentindo bem, tô sem dor, tô saltando, já fiz grandes saltos. Eu falei assim, então agora chegou, acabou, Tchau. você tá de alta. Vai pra Mas o fisioterapeuta, ele pode passar um treino. Ele tem Não é que pode, é que é diferente. O treino que a gente passa, ele é mais com base em controle motor, em perda de medo, na recuperação, prevenção, em preventivo de alguma lesão específica. No balé, por exemplo, tendinopatia de tendão calcâneo é muito comum. A gente tem o teste do Rise lá, que testa quantas vezes a pessoa consegue fazer isso ou não. Sim. Às vezes a pessoa não consegue nem fazer isso, mesmo dançando. Aí a gente faz algo para que ela fique melhor. Mas tem um momento que eu falo assim, aqui você vai vir comigo uma vez, mas você precisa fazer isso 3 vezes por semana. E é como educador físico. É porque é uma linha muito tênue mesmo. É uma continuidade, na verdade, né? Principalmente quando a gente pensa em atleta, você reabilita a pessoa, você coloca ela em movimento de novo, né? Pra, por exemplo, no entorse de tornozelo, para ela voltar a correr. Só que chega um momento que o físio ele não vai conseguir aumentar a performance daquela pessoa. Então é aí onde a gente entra com limiares, enfim, com outros estímulos. Então, para aumentar a performance é a gente. Que é o que as pessoas ainda não entenderam. Eles acham que é só cuidar o que eu acho que é uma coisa bem legal é que, assim, a fisioterapia, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Ela tá ali com uma função de reabilitar e, como consequência, ela pode até melhorar a performance do bailarino. E, no caso do profissional de educação física, a gente está ali para melhorar a performance e acaba prevenindo lesões também. Então, os objetivos são diferentes, mas acaba que a gente agrega para a mesma coisa, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E que como no final a reabilitação envolve muito exercício, no final parece que a gente está treinando alguém. Né? Mas às vezes, por exemplo, eu uso um exercício, sei lá, de pôr a mão no chão, voltar com o objetivo de fazer aquela pessoa perder o medo de fletir a coluna dela. E não com o objetivo de treinar stiff, por exemplo, entendeu? É isso, assim, então, às vezes parece um stiff, mas na verdade, pra mim, eu tô fazendo ela baixar e levantar, porque ela tinha medo de dobrar a coluna. Mas é isso, né, bailarino, você que tá aí assistindo a gente, não é procurar só a fisioterapeuta só quando tá lesionado, nem o preparador físico quando quer ganhar uma bundinha, entendeu? É isso. Vocês entenderam? A prevenção de lesão, a potencialização de performance é outro rolê aqui, é outra coisa que a gente tá conversando. Né? Tem algo que eu gosto muito de fazer, que sempre vem alguns bailarinos com essa ideia, né, de tipo, não quero me machucar. Eu falo que isso é impossível a gente conseguir fazer, porque vai aumentar a performance, você tá suscetível a isso acontecer, a gente consegue prevenir algumas coisas, mas pode acontecer. Ou estamos vivendo, todo mundo tá suscetível a sofrer um acidente, tipo, é isso. E aí eu sempre gosto de alinhar assim, que variação que você tá dançando. O seu solo é mais chão, mais salto, mais giro. Quais são suas dificuldades enquanto bailarina? Eu quero levantar mais a perna, quero virar mais a melhor, eu quero isso e aquilo, sei lá. E aí eu falo assim, tá bom, você já treina? Na maioria das vezes, não. Ou, sim, faço os exercícios do YouTube da fulana. Aí faço 30 minutos de cardio todo dia. Ou eu faço 1 hora de abdominal, também tem essas coisas. Tá, eu falo assim, tá bom, mas daí eu sempre jogo pra pessoa. E essa 1 hora de abdominal que você tá fazendo, quão benéfico tá sendo? 1 hora de abdominal? Tem. Eu tô aqui assim, ó. Aí eu pergunto pra você, e tá dando certo essa 1 hora de abdominal? Aí eu pergunto pra pessoa, eu falo, tá bom, essa aula dessa pessoa, com o que ela tá querendo pra você? Aí, acaba. Aí acaba o assunto. Então, daí eu jogo pra pessoa ter auto-percepção de que ela tá fazendo errado. Eu não cheguei pra ela e falei assim, você tá fazendo tudo errado. E eu acabei com o sonho dela. Eu simplesmente fiz ela ter a percepção de que ela tá fazendo errado. E aí ela vai perguntar pra mim, na maioria das vezes elas perguntam, não sei, o que você acha? Aí eu falo, né? Então, eu acho. Deu uma deixa. E aí, nesse momento, assim, na maioria das vezes tá com algum machucado e tal, aí eu falo, pra esse machucado, isso que você tá fazendo não serve pra nada, então a gente vai mudar isso, mas eu preciso que você treine. E aí eu vou falar pra você ir procurar uma academia e um personal. Aí, daí, eu consigo trazer ela pra fisioterapia e cuidar daquele machucado e ao mesmo tempo ir criando uma mochilhinha de força ali, de soldadinhos irem construindo. Então, gente, isso acontece, eu acho que todos os dias. Mas é importante essa conversa pra trazer essa conscientização, porque é isso, falar de saúde na dança parece que é a mesma coisa, sabe? Assim, profissional é um só ali, ele não tem diferenciação nas funções. Exato. E
E é por isso que temos diferentes profissões, né? Você não Exatamente. fez educação física, nem ela fisioterapia, então é muito... Exato. Não, e eu nem sei, por exemplo, quando chega num nível de alta performance, o que eu tenho que fazer ali? Exato. Tipo assim, não sei. Se eles machucarem, eu sei. Agora, se eles não se machucarem... Exato. Eu acho que são essa- coisas diferentes que precisam se complementar, né? Que também é bom ter essa conversa, né? Às vezes os profissionais não conversam entre si, aí fica mais complicado. Exato. Mas quando tem esse diálogo, né? Você sabe o que o físio tá fazendo. É o mundo ideal, né, gente? é O mundo ideal, assim, você teria um bailarino aqui, um físio, um Sim. nutri, um psicólogo acompanhando, porque aí você ia entender o porquê que esse bailarino tá se machucando, né? Enfim. Mas isso é um mundo... Então, Mas eu eu acho falo... isso engraçado também, porque assim, é um mundo muito longe no Brasil, mas é uma realidade que já existe em outros lugares. eu ia falar. Sim. Eu tive um privilégio imenso de estar numa escola que me proporcionava isso. Exato. Embora era uma escolha minha ir para um caminho completamente a fazer o que eu queria, entendeu? Mas eu escolhi usar os profissionais que tinham ali de uma forma adequada. Então eu ia no preparador físico, na físio, na nutricionista, na psicóloga. Então eu sabia desse contexto, mas eu via que não era a realidade da maioria. Né? E mesmo assim, para mim, que vivia esse contexto, eu ficava às vezes confusa, sabe? Sim. Tá, mas qual que é o lugar de cada profissional? É óbvio que hoje, profissionalmente falando, é diferente. Mas, por exemplo, a periodização, que é um dos tópicos que a gente quer muito falar sobre, né? Eu vou falar com uma pessoa leiga, profissional da dança, como bailarina. Eu sempre entendi que era importante saber o momento de dar uma apertadinha no treino ali, de dar uma leveza, até porque a gente tinha muitas avaliações. E as avaliações eram, tipo, quebrava você. Então, se eu não tivesse isso... Não acontecia, você não chegava no final do ano, né? Sim. E eu queria saber como que funciona, o que vocês indicam para a periodização dos bailarinos. O que é importante pensar? Olha, É uma boa pergunta, porque é uma questão estrutural. Ainda é muito complicado a questão das próprias escolas e companhias entenderem qual que é a função de cada profissional. Hoje tem muitas escolas que já têm fisioterapia, mas assim, eles só têm a fisioterapia para essa função. Apenas pagar o fogo. Só que a rotina continua a mesma. Então, assim, tem até algumas pesquisas que falam sobre monitoramento de carga interna, que é uma coisa que a gente poderia fazer. São questionários. Você apenas saber como que foi aquela aula daquele aluno naquele dia, se o ensaio foi muito pesado, como que ele dormiu. As pessoas esquecem muito do sono. Então, às vezes você há uma aula muito pesada na segunda-feira, muito pesada na terça-feira, o professor quer te cobrar na quarta. E aí esse negócio também do professor dentro de aula, ter o mínimo conhecimento sobre periodização é essencial. Sim, porque eu, por exemplo, tive uma professora que tinham professores também educadores físicos, e isso era maravilhoso. A minha professora em si não era preparadora física, mas ela tinha esse conhecimento de que era tipo uma montanha e depois tinha que descer. E não só assim. Mas as turmas que só iam assim, eram meninas que só viviam no núcleo de saúde. Né? E era nítido isso. O que eu vejo é assim, que no esporte a periodização já existe há muito tempo. E na dança ela tá começando a aparecer agora. E não é fácil, porque, veja bem, no esporte você tem ali o atleta que vai para as Olimpíadas. Você sabe que dali a 4 anos ele vai para as Olimpíadas. Você sabe o mês, algumas semanas antes você sabe tudo, você sabe o que aquele atleta vai fazer. Então tem como você falar, o pico do seu rendimento vai ser aqui. E na dança? Na dança é assim, pessoal, chamaram a gente para dançar aqui, amanhã, bora. É verdade. Bora. Então, assim, é complicado. Aí você fez uma audição, aí você acha que vai passar, mas não passou. Aí é realmente mais difícil de periodizar quando a gente fala de dança por conta de não ter um calendário assim tão normal. Mas se você não existe periodização de 4 anos somente. Você pode pegar 1 ano, você pode pegar 6 meses, você pode pegar 3 meses e fazer uma periodização nesse sentido para dar um maior conforto para o bailarino, para diminuir a chance dele se machucar. A mesma coisa na prevenção de lesão, né? Você não vai apagar só o fogo, mas se faz essa fisioterapia preventiva. E o que eu falo também sobre periodização é assim, gente, faz o básico. O básico do básico quando estiver perto de espetáculo e apresentação, não é hora de mudar a coreografia, não é hora de ensaiar até mais tarde, não é hora de inventar
um exercício novo, Trocar não é a sapatilha. hora, trocar sapatilha, não é a hora. Então, o básico, assim, pra mim é o mais importante. Tá chegando perto da apresentação, da performance, não muda nada. Vai diminuindo aos pouquinhos o volume, faz prática mental, que a gente já tem estudos que mostram que realmente ajuda, e é uma prática que você faz sem cansar o seu físico. Exato. Então, assim, tem muitas estratégias, mas o básico é não se mata antes de apresentação, porque vai dar ruim. Pode ser lesão, pode ser cansaço, mas algum Às vezes ruim até vai a dar. imunidade mesmo. A pessoa termina um Exato. espetáculo e fica gripada, fica com a Doente. garganta doendo e tudo mais. E aí na segunda-feira já tem que estar lá de novo. Isso acaba com o rendimento. Eu via muito isso no Festival de Dança de Joinville e vejo em diversos outros lugares as pessoas ensaiando, tipo, 8 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. Eu já fiquei até 1h da manhã E já aí, antes do eu espetáculo. sempre também já me fiquei. questionava, assim. Eu tinha que eu já colocar o linóleo no dia seguinte no teatro. Eu já fui a bailarina que esteve em companhia que tinha que fazer aula pra entrar dentro do avião depois. Nossa. Tipo assim, e aí só que eu tava estudando na época e eu comecei a ser muito chata depois que eu comecei a estudar. E aí eu questionava, falava assim, por que a gente tá fazendo aula? Se a gente vai sentar no avião por X horas. Tipo, não, porque não pode perder técnica, não pode perder aula. Gente, não vai perder em um dia. Tipo, não vai acontecer. Só que você só confia nisso quando você fica 6 meses sem dançar. E aí você volta e você continua fazendo as coisas, entendeu? Só que até então, quando você não testa isso, você acredita no que te disseram, né? E aí eu sempre fiquei muito chata, assim, questionadora depois, por essas coisas. Eu falo assim, tá, mas pra que a gente vai ficar mais cansado? E isso está acontecendo ainda hoje. Sim, a gente tem professores reservando salas de aula de 8, 9, 10, 11 horas da noite, de segunda a sexta, a pessoa vai dançar no domingo. E não vai longe. Quando você olha a marcação de palco, Uma marcação que são 15 minutos antes, a pessoa tá ensaiando. Totalmente. Gente, marcação de palco na minha cabeça é você olhar espaço. Deixa liso. Beleza. Sente o chão, Vou ali, faço atrito. uma pirueta só pra ver. Beleza. Não é Isso. passar de fato a coreografia, porque você vai entrar. Nossa, eu tinha todo um ritual, vocês não têm noção. Não era só ir ali. Barra abdominal. Com certeza. Mas ainda assim, Eu quando sou tem, por isso. exemplo, um abdominalzinho ali, você ainda fala, ok, ativou. Mas é nessa hora que é interessante o treino mental, por exemplo. Exato. Total. É engraçado porque ontem o Giovanni comentou, né, que a companhia dele é conhecida como uma companhia preguiçosa, porque os professores realmente são um pouco mais coerentes com relação a isso, né? Não fazem todo mundo Olha só, ensaiar, coerência, né? eles são vistos como preguiçosos, sendo que eles estão fazendo um trabalho inteligentíssimo, né? E é isso, né? A dança tem essa necessidade de mostrar que tá sangrando, que o pé tá cheio de bolha, que tem os 50 mil espaçadores e esparadrapos e um monte de coisa. Tipo assim, gente, não, menos é mais. Respira, façam as coisas direito, periodizem treino. Na semana, Observa o próprio corpo. observa o próprio corpo. Na semana do espetáculo, respira um pouco, né? Você não vai perder técnica, a sua ponta não vai ficar mais dura. Se você tá não seguro com isso, põe a ponta naquele ambiente, sente ali, sabe? Testa o seu corpo antes. E aí eu vejo que os bailarinos têm muito esse ritual de fazer, e não sabe não por que tá fazendo. E outra coisa também, se a pirueta não saiu de todos os treinos, não é no dia anterior ou na manhã que vai sair, né? Então, assim... E deixa mais nervosa a pessoa ainda, Demais, né? Tipo, demais. É um desgaste mental e físico. Ou você vai treinar pirueta, putz, estou errando a pirueta. Como é que você vai entrar no palco, né? Com essa confiança abalada. A dança não precisa ser complicada, mas a gente complica. Complica. Caramba! Então, assim, vamos começar a descomplicar, né? Exato. A desapegar mesmo dessas crenças limitantes que estamos em 2024. Então, dá uma chance, E questões né? absolutas também. Então, assim, eu já peguei muito caso de aluna que tá treinando, e aí ela fala pra mim, então, nossa, eu tô muito cansada, mas eu fiz. Não é assim, não é porque eu falei que era aquilo que você tem que seguir aquilo de olho fechado. Se você tá sentindo dor, se você tá cansado, se naquele dia você tá de TPM, você tá com cólica, não necessariamente você precisa fazer tão à risca. Ou quando, por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação física. Nossa, eu não consegui terminar o teste. Sim, Tudo bem, era isso que eu queria saber. É Era exatamente isso que eu precisava no dado. Você não precisa ser tão absoluto para aquilo. Exato. E eu sempre me pergunto, né? Por que bailarinos voltam de férias fazendo uma aula completa? Completo.
Essa é a pergunta que não quer acabar, né? Porque eu fico me perguntando. Já parou pra pensar que na maioria das vezes fica, sei lá, 1 mês, 2 meses parado, daí volta a aula completa. Gente, já perceberam que todo mundo fica sem andar na primeira semana? E os professores alguns se orgulham disso, Se orgulham disso. Ficaram doloridas? Parabéns. E aí, na cultura da dança, nossa, olha lá, 4 meninas jovens querendo mudar o cenário da dança. Não, isso não vai acontecer, porque querendo ou não, é isso. Sim. E aí, eu fico mais inconformada. Eu falo assim, na verdade, são 4 pessoas que estão estudando e falando estão se sobre isso, questionando, que estão se questionando, sabe? E às vezes nos criticam, né, do tipo, lá, estão querendo mudar o que já tá feito. É assim, porque comigo sempre foi assim e deu certo. E deu certo. Que esforço não Fala é a pessoa de muleta aos 50 anos. Exato. É que esforço não é sinônimo de dor e nem suor, né? Exato. E a gente aprende isso, que tá queimando caloria, então você tem que estar pingando. Tá melhorando sua técnica, você tem que estar com dor. Gente, não é bem assim, né? E até a questão de quer emagrecer, né? Bailarino tem muito disso, daí querer treinar pra emagrecer e treinar com mais roupas pra emagrecer. Tem muitos cada ritual, né, que a gente vê que eu digo isso porque eu já fiz isso quando eu dançava. Sim. De, quero minha perna mais fina e usar aquelas calças de tactel, né? De calça de térmica. E eu não tirava, porque minha perna começava a pingar. E aí eu falava assim, agora minha perna tá emagrecendo. Tipo assim. Amarrar sacola. Né? Aonde que minha perna tá emagrecendo? Você só tá se desidratando, na verdade, né? Que faz muito mal pra parte de recuperação muscular. Se a gente não tem hidratação, fica tudo errado. O músculo precisa de água, gente. Precisa de água. Nossa, emagreci 3 quilos, então. De água. 3 quilos de água. Vai beber água. Primeiro gole que você der já era. Volta tudo. Boca seca lá em cima, tonturinha acontecendo, e a pessoa feliz. Não, e aí acaba justamente atrapalhando a percepção de esforço, né? Sim. Porque aí a pessoa fala assim, nossa, hoje a aula foi muito pesada. Foi pesado ou você tava completamente desidratado? Não dá pra saber. Exatamente. Bom, e eu acho que pra gente finalizar, vocês já falaram um pouco sobre o descanso, mas a importância do sono, né? Eu acho que a gente precisa entender que a recuperação muscular, ela acontece durante o sono, e principalmente quando a gente lida com jovens bailarinas, adolescentes, o celular consome o sono dessas pessoas. Vocês têm alguma estratégia pra fazer as pessoas dormirem mais? Ou convencimento, sei lá. Eu tento, quando eu recebo alguma aluna que tem essa demanda, eu sempre pergunto sobre a qualidade e quantidade de sono, né? Que não é só a qualidade que importa, a quantidade também ajuda muito. Importa muito, não ajuda. E quando eu recebo alguém, né, eu tenho um PDFzinho assim de como melhorar a qualidade do seu sono. E aí, assim, eu coloco dicas para a pessoa, por exemplo, não ficar mexendo no celular 1 hora de dormir, não deixar a luz branca acesa, tentar tomar um chazinho de camomila, ficar longe de tela. Então são diquinhas assim que eu gosto de mandar para essas pessoas, porque realmente faz diferença. Às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas não. É só fazer o teste. Tenta dormir 1 semana só. Tenta dormir 10 e acordar 7 da manhã. Você vai ver que vai mudar muito. Né? Vai mudar muito. E aí existe também, né, as 10 diquinhas técnicas de higiene do sono. Só procurar no Google, né? Higiene do sono, já vai vir, tipo, várias imagenzinhas com... Não tem nenhuma contraindicação. Não tem. E é muito legal, porque quando você... Às vezes uma aluna chega e fala, nossa, eu tô treinando, eu tô comendo, eu tô não sei o quê. A primeira coisa que você pergunta, e o seu sono? Então eu não tô dormindo, eu tô ansiosa. Bom, é isso. Sim. E eu dou sempre uma dica que é sobre recuperação muscular também, que a gente tem de máxima de evidência hoje, é que fazer liberação miofascial, massagem, é o top 1 que a gente tem pra regeneração, recuperação, né? E às vezes fazer isso à noite, antes de dormir, antes de ir pra casa. Então, às vezes, foi pro balé, marca uma massagem, tipo assim, 8 horas da noite faz, ou pede pra alguém, né, te massagear, ou você se auto-manipular também. Então, acho que uma das coisas que eu faço, porque além de tudo já ajuda, né, a parte de recuperação muscular, na maioria das lesões do balé acaba sendo um pouco muscular, e aí a pessoa já se auto-relaxa e começa a conhecer até sobre o próprio corpo. Perfeito. Colocar uma luzinha azul. Boa. Bela e Tami, muito obrigada. Muito obrigada por vocês. Gente, se deixar, a gente
a gente fica aqui até amanhã. Eu quero só falar mais uma coisa também que Sim, eu trouxe pra vocês, que eu acho que é algo muito importante que a gente precisa entender na dança. E eu trouxe uma para cada um, mas é sobre a constância e a paciência nos treinos. É a nossa ecobag, o nosso lema. Verdade. Eu acho que hoje em dia a gente quer resultados muito imediatos. E eu acho que isso a gente não consegue nada de bom na nossa vida que vem imediatamente. Arrasou. Então, galera, sejam constantes, tenham paciência com os treinos de vocês, que vai dar certo. vai dar certo, né? Não desistam processo. no meio do processo, entendam que as coisas boas da nossa vida às vezes demoram mesmo pra ser É o conquistadas. próprio balé, né? A gente esquece que são pelo menos 8 anos, gente. Exatamente. Não é da noite pro Não dia. é da noite pro Eu dia. acho muito bonito isso tudo, porque eu tô vivendo um pouco isso na minha pele como atleta amadora, né? Tô migrando agora um pouco pro duatlon, triatlon e tal. E não foi da noite pro dia, eu não comecei a correr ontem. Não comecei a fazer bicicleta ontem também, foi aos poucos. E às vezes eu recebo mensagem de pessoas assim: ai, como é que você tem tanta coragem de sair pedalando em São Paulo? Eu falo, gente, eu não tinha coragem, eu morria de medo. Inclusive, eu saía de tênis, quietinha, ia na ciclovia, e depois eu fui dando passos. E eu fui mostrando tudo isso, sabe? Porque a gente vê às vezes as pessoas no topo, né? Ou gravando os seus vídeos, ou dando seus exemplos. E acha que foi muito rápido, assim. E não é. Então, Nunca é da noite foi pro dia. perfeito isso, constância e Arrasou. paciência. Obrigada, meninas. E a gente espera vocês na próxima, né? Obrigada. Obrigada pelo Tchau, convite, gente. Beijo. Tchau, obrigada. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!